Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 1 e o 7. 2 Samuel 21, 1 e 7. Enquanto você observa o texto, eu quero glorificar ao Senhor pela vida do amigo pastor Lúcio Francis, presidente da Semeadap. Pastor Lúcio Francis é um amigo, é um homem visionário, e eu tenho alegria de tê-lo como amigo e de perceber o quanto Deus tem operado através da sua vida. Eu estive recentemente ministrando na Assembleia de Deus em Curitiba, e tem um amigo lá que é fruto dessa igreja, fruto desse estado, o doutor Sérgio, que é fruto da visão do pastor Lúcio Francis, e hoje faz um trabalho extraordinário. Todo pastor que tem visão missionária atrai a bênção de Deus para a vida dele, e para a igreja que ele é pastor. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lúcio Francis e parabenizá-lo pelo trabalho, bem como sua esposa, a irmã Lúcia. Cumprimentar também o pastor Jacó, sua esposa, a irmã Noemi, que é o pastor anfitrião, toda a mesa diretora, todos os irmãos que nos trataram, nos receberam com tanto amor e carinho. É a primeira vez que venho ao Amapá, e eu estou percebendo que o Amapá está em chamas, está pegando fogo, né? O fogo do Espírito Santo está aceso aqui no norte do Brasil. Que alegria, né? Louvar a Deus pela vida do casal, pastor Diógenes, missionária Isabel, alegria da companhia. Cumprimentar o excelentíssimo prefeito da cidade, a deputada, presidente da Assembleia Legislativa, os missionários, irmãos e irmãs. Eu trouxe 2 livros. Esse aqui, O Segredo da Obra Missionária. O segredo para uma igreja crescer é fazer missões. Igreja que não faz missões, ela paralisa. E eu trato aqui que é uma anomalia ministerial você ter um pastor que não gosta de missões. Ele está com algum problema, um obreiro que não gosta de missões. Porque eu descobri na Bíblia que a gente vai fazer a obra, você só vai escolher como, se vai ser naturalmente ou naturalmente. A igreja de Jerusalém preferiu fazer naturalmente. Aí o texto diz, por causa da perseguição eles saíram. Já a igreja de Antioquia não. Quando estava orando, o Espírito bradou e disse, separa Paulo e Barnabé, e eles enviaram. Então eu trato nesse livro sobre a igreja de Antioquia, e eu trato aqui o seguinte: você pode criar estratégia, só não pode mudar a fórmula. Tem muita coisa nova querendo substituir o que a Bíblia diz. Não, você quer fazer a obra, faça, mas faça do jeito de Deus. Essa obra tem dono, o dono dessa obra é forte. Eu digo aqui, pastor, que pior do que nenhum é qualquer um. Pior do que ninguém é qualquer um. Porque imagine uma cidade sem policial, você já sabe que não tem, você fica ali, né? Agora pega uma arma e dê num doido, dê uma arma na mão de um doido, né? Já que não tem policial, pega um doido, toma aqui uma arma. Na hora que ele endoidar, você é o primeiro a sobrar. Então tem gente botando qualquer um para fazer a obra. Isso é um problema muito sério, porque depois na hora de tirar, o rebelde já está com força, e isso é problema. Eu trato isso aqui, e eu lancei agora o segredo para proteger a família. Aí tem gente que pensa que o segredo para proteger a família é só orar. Ah, pastor, eu estou fazendo 24 dias de oração. Amém, que bênção. Mas você está sabendo ser uma boa esposa? Você está sabendo ser um bom marido? Tem mulher que o marido chega em casa, ela está com a touquinha de assaltante de banco. Aí o marido fica parecendo que é um assalto, ela dizendo, é eu, amor, é eu, amor. O homem é atraído pelo que vê. Uma mulher tem que se arrumar, tem que se ajeitar para receber seu marido. E eu descobri um bocado de homens que são tremendos na igreja, e a família está destruída, os filhos revoltados. Não adianta eu ganhar todo mundo e perder meu primeiro rebanho. Meu primeiro rebanho é meus filhos, meu primeiro rebanho é minha casa. Eu não posso sacrificar minha família por causa do rebanho da igreja. Aí eu digo na Bahia que tem irmãs que o dia todo na obra, de manhã no ciclo de oração, de tarde na comissão de visita, de noite no culto e de madrugada na vigília.
E os filhos dizendo: cadê minha mãe, Jesus? Jesus roubou minha mãe. E muitos filhos de obreiro estão revoltados com a igreja por falta da atenção que não é lhe dado. O ativismo ministerial tem destruído muita gente. E eu coloco aqui que a gente precisa ter cuidado. Inclusive, a gente precisa ter muito cuidado, que o diabo está lutando para fazer os homens ter vergonha de dizer que é macho, dizer que é homem. Daqui um dia vai ter homem dizendo: eu não sei se eu sou homem não, com vergonha. Que Deus guarde, né? Deus guarde. Então, quando terminar o culto, o pastor botou ali, está na mesa, né, pastor? Naquela mesa ali no final, aí você compra, tem cartão, tem Pix. Eu só não vendo fiado para não comprometer a salvação de ninguém, porque tem gente que deve até a cantina da igreja. Então, lição da escola dominical, aí não dá certo. Então, você que desejar, depois do culto, está à sua disposição. Aqueles que encontraram, dá um sinal pentecostal. Eu gostei da saudação aqui. Como é a saudação? Recebeu a bênção, volta para contar. Não, vou copiar lá, glória a Jesus. Antes que eu esqueça, trago saudação do pastor Valdomiro, presidente da CEADEB, ao saber que eu estava aqui, porque servo não sai sem avisar o seu senhor, né? Deus não abençoa quem quer viver carreira solo, que acha que não precisa de ninguém. Não, você tem que se submeter à autoridade, senão você não vai longe, com dom e tudo. Porque aqui nesse reino, talento não é tudo. Tem gente que tem talento, mas não é submisso, não vai longe. Tem que ter talento, mas tem que respeitar a autoridade. E o pastor me incumbiu de trazer o abraço dele, da CEADEB, para vocês. Pastor Valdomiro. Diz o texto: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que ele disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Versículo 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Antes de você tomar o seu assento, e prometo que não vou me demorar muito, olhe para o seu lado direito e esquerdo e diga para essa pessoa: Deus tem uma palavra para você. Diga para essa pessoa: se a palavra tocar em você, não fecha a cara não. Todo mundo vai perceber que é com você. Quando a palavra tocar em você, desfaça, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia. Podeis sentar. Queridos irmãos, como disse, é uma alegria muito grande participar da abertura desta convenção tão respeitada, que é a SEMEADAP, a Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Amapá. O tema desta convenção é um tema muito sugestivo, muito amplo, muito tremendo, e que nos leva a refletir sobre vários aspectos daqueles que foram chamados para fazer a obra de Deus. Quando a gente observa essa expressão, segundo o coração de Deus, a gente não pode esquecer deste homem chamado Davi. Davi, conforme diz as Escrituras, era um homem segundo o coração de Deus. Atente para cá, atente sua atenção para cá. Ser segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Ser segundo o coração de Deus não é ser uma pessoa que não tem falhas. O grande problema de muita gente é, primeiro, achar que porque é usado por Deus está acima da média. Não. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, mas não pode esquecer que você continua sendo vaso de barro e servo.
Tem muita gente que está perdido na obra porque não sabe lidar com o dom que recebeu. É pregar uma mensagenzinha e o fogo cair, ele já se acha o pequeno eu sou da igreja, o Jesus Júnior da igreja. Ele já acha que é melhor do que todo mundo. Não, o fogo quem faz cair é o dono da igreja. O paralítico quem faz andar é o dono da igreja. Quem faz o milagre é o dono da igreja. Nós só somos servos. Então, segundo o coração de Deus, é ser homem imperfeito. Essa semana eu postei um vídeo que ser pastor, ele tem que entender as suas limitações. Nós também ficamos tristes, e a igreja tem que entender isso. E a igreja tem que entender que estes homens que são vocacionados são homens, são seres humanos, que também fica triste, que também tem dores, que pensa em desistir. O próprio Elias na caverna, o homem que fazia fogo cair do céu, um dia ele diz: eu não quero mais, eu não sou melhor do que ninguém. O próprio Cristo, como homem na cruz: se for possível, passa de mim este cálice. Tem muita gente que ao olhar para um homem de Deus, imagina, esse aí eu não preciso nem orar por ele, porque esse aí tem a graça de Deus na vida. Aí Paulo, o apóstolo dos gentios, escreve à igreja em Tessalônica e diz: orem por mim, para que o Senhor me dê a vitória, para que o Senhor abra a minha boca, para que o Senhor não deixe nada me impedir. O chamado tem que entender que ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, não significa ser alguém que não comete nenhum equívoco. Nós somos seres humanos. Eu estava pregando esta semana em Feira de Santana, no congresso da EBD, dizendo aos irmãos sobre Davi, sobre Moisés, perdão. Moisés era um homem tremendo, mas lá diante da rocha, ele mostrou a sua humanidade, não controlou seus impulsos, e isso lhe proibiu entrar na terra prometida. Inclusive, isso aqui é uma palavra para nós pastores. Nós precisamos ter cuidado na hora de ficar nervoso, porque quem tem poder tem que ter cuidado na hora de ficar nervoso. Tem que controlar os impulsos, porque uma palavra de ungido nervoso pode causar um estrago terrível na vida de pessoas, na vida dele e na vida da obra de Deus aqui na terra. Precisamos ter muito cuidado. Então esse homem Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cheio de defeitos. Ele tinha defeitos, ele tinha problemas, mas tem um detalhe: o que é ser segundo o coração de Deus? É uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos de Deus. Olhem para mim, queridos, Deus não chama ninguém para fazer o que quer, Deus chama pessoas para fazer o que Ele quer. E esse é o problema dessa geração: pessoas que assumiram o ministério e quer fazer o que quer. Eu quero. Não, aqui eu não funciona, aqui é Ele que funciona, é Ele que faz. Eu sou pastor de igreja, mas eu não sou dono da igreja. A igreja tem dono, e eu tenho que saber do dono como é que as coisas têm que funcionar. Aqui não é a vontade minha nem sua que tem que prevalecer. Quem tem que prevalecer aqui é a vontade daquele que está sentado no trono e é o dono da igreja, Jesus. Porque tem muita gente que se fere na igreja: é porque eu não concordo, eu acho. Tira seu eu e deixa Deus trabalhar para você ver se não funciona. Ou seja, toda pessoa que está envolvida no projeto de Deus, que seu coração é segundo o coração de Deus, ela é comprometida em fazer a vontade de Deus. Não é promoção pessoal. Eu não prego para você gostar, eu não prego para você me convidar. Você não pode cantar para as pessoas te aplaudir. Você prega para entregar uma mensagem de Deus à igreja. Você canta para louvar o Deus dos céus, porque a honra, a glória, o louvor é para Ele. Olhe para esse irmãozinho que está perto de você. Pirraçar pastor é perigoso. Olhe para ele e diga para ele assim: ó, faça tudo para glorificar o nome dEle.
Eu acho lindo a palavra que João Batista responde quando tentaram botar uma intriga nele e dizendo: olha, teu primo está arrebentando, agora todo mundo só vai na cruzada de Jesus, ninguém mais te ouve. João Batista olhou e disse: que ele cresça e que eu diminua. Mas ninguém te convida, mas está convidando o outro está sendo usado por Deus, glória a Deus. Mas ninguém te ouviu, está ouvindo o outro está sendo usado por Deus, glória a Deus. Aqui não é lugar de fazer império, aqui não é lugar de apresentar artistas, aqui é lugar de glorificar aquele que é digno de honra, glória e louvor. Eu estou sentindo que ele está aqui, eu estou sentindo que ele está na casa. Aponta o dedinho assim para o céu e diga: é para ele. É para ele. É para ele. Aponta o dedinho de profeta para o seu irmão e diga: tudo que você faz é para ele. Se tem alguém que não está gostando, problema é para ele. Ser segundo o coração de Deus é agradar a ele. Em cima desse texto, eu preparei um apontamento, e amanhã, pela manhã, eu vou ministrar sobre esse apontamento, que aí é só pastor amanhã de manhã, né, pastor? Aí o caldo é mais grosso assim e tal, eu vou deixar mais para amanhã. Agora eu vou, né? Amanhã de manhã, venha preparado, glória a Deus. Então, meus irmãos, tem algumas verdades aqui que a gente precisa aprender sobre segundo o coração de Deus. Primeiro, ser segundo o coração de Deus não significa dizer que tudo vai fluir no seu tempo. Todos que têm uma chamada de Deus precisam enfrentar os seus desafios. Tem gente que pensa assim: se Deus está comigo, todo mundo vai concordar comigo. Você está enganado. Tem gente na igreja que Deus pode ser o pregador da festa. Ele vai sair do culto dizendo: eu não gostei da palavra. Pastor, e tem respaldo bíblico? Tem. Jesus era o pregador da festa depois da multiplicação. E Jesus, quando viu os interesses, disse: vocês estão aqui um bocado de interesseiro, vieram aqui por causa do pão que eu multipliquei, mas se não comer do meu corpo, não beber da minha carne, não tem parte comigo. A Bíblia diz que o povo pegou e foi embora. Mas Jesus não mudou a mensagem para agradar pessoas que não querem ouvir a verdade. Quem é segundo o coração de Deus vai falar a verdade, mesmo que pessoas vão embora. Aí Pedro, para tentar ajudar, né? Pedro era o mais afoito. Senhor, eu acho que Pedro disse assim: Senhor, dá uma olhadinha aí. O povo foi embora. Jesus estava tão zangado, disse: você não quer ir também não? Eu vou entregar a mensagem toda. Se você quiser, pode ir embora. Agora, olha quem conhece o que está fazendo no reino. Pedro olha e diz: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Davi assume o trono de Israel. E depois que ele assume o trono de Israel, a Bíblia diz que há uma fome de 3 anos. Aí você fica perguntando: pastor, mas se Deus disse que ia fazer, por que Deus está apertando? É porque Deus faz assim: Deus chama, aperta, trata, dá experiência e no final diz: sou com você ou não sou? Eu vou revelar uma coisa aqui que talvez você não prestou atenção. É que se Deus der tudo que a gente quer, a gente se descuida de fazer o que tem que fazer. Se Deus fizer tudo que a gente quer no nosso jeito, a gente deixa de acordar de madrugada, a gente deixa de ir para o círculo de oração, a gente deixa de cair aos pés de Jesus, a gente termina se perdendo. Aí papai diz: eu aperto para você chegar, mas te desejo deixar, eu não deixo. Te desamparar, eu não deixo.
Pega nesse irmão na mão desse irmão com autoridade e diga: essa crise é só para dar experiência. Eu acho engraçado, pastor Luci Francis, que Deus chama Moisés e diz assim: você vai tirar o meu povo do Egito. A gente pensa o quê? Moisés ia chegar no Egito, as portas tudo abertas. Deus vai na frente e diz a Faraó: não libere não. Como é que você entende Deus? Como é que o mesmo Deus que manda alguém ir tirar é o mesmo Deus que vai dizer para alguém para não liberar? É porque Deus sabe como trabalhar. A gente não sabe nem o que falar, mas Ele sabe o que está fazendo. Essa noite Deus está dizendo: você é segundo o meu coração, mas vai ter que enfrentar suas crises, vai ter que enfrentar seus desafios. E se veio alguém para essa convenção dizendo: eu vou pedir mudança, eu vou pedir para sair, Jeová está dizendo: eu nem comecei a fazer o que eu vou fazer lá. Fica lá que eu vou te mostrar que eu sou Deus. Levanta a mão direita para o céu e diga assim: se eu fugir da prova, não, fala para arrebentar, diga: se eu fugir da prova, eu nunca terei experiência para contar. Diga: eu não desisto, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou enfrentar esse dilema. E assim diz o Senhor para alguém aqui esta noite: parte para cima que eu vou contigo, não desiste que eu vou te dar graça. Pode adorar que está descendo óleo fresco do céu aqui esta noite na abertura da convenção no Amapá. Em frente. Ninguém vai chegar ao nível de intimidade sem enfrentar os seus desafios. Intimidade, missionária Isabel, não vem de graça, é processos. Quando você vê alguém com intimidade, teve muitos processos. Davi assume o trono, o céu se fecha. 3 anos sem chover, numa nação agrícola, perdeu tudo. Mas aqui vem a segunda característica de um homem segundo o coração de Deus: não faça nada sem orar. Tem gente que diz assim: está tudo fechado, então eu vou criar uma porta. Esse foi o problema de Josué. Senhores pastores, tem gente que tem cara de vaso, olho de querubim, nariz de profeta, boca de apóstolo, e é obra de engano. A gente precisa ter muito cuidado a quem a gente dá poder na igreja. Tem gente que na hora que quer o poder fica humilde, excelência pastoral. Dá até medo. Um dia desse eu cheguei num lugar, a primeira vez que eu estive no lugar, um irmão me encontrou e disse: é uma honra inenarrável te encontrar. Eu digo: sai desse corpo, sai desse corpo. Os caras não me conhecem, que honra inenarrável é essa? Tem gente que quer o que quer, mas não tem estrutura para ter e nem chamada para ter. A única forma de ter o que quer é bajular quem tem para poder dar a ele o que ele quer. Mas essa obra não pode ser para bajulador. Essa obra é para vocacionado. Essa obra é para quem tem chamada.
Deus entregou a terra de Canaã na mão de Josué. Os gibeonitas olhou o que aconteceu com Jericó e Ai e disse: a gente não pode vencer ele, a gente vai tentar enganar. Toda vez que Deus estiver abençoando o teu ministério, fique de olho, vai chegar um gibeonita. E vou dizer uma coisa aqui com temor e tremor: Satanás sabe que se botar um infiltrado dentro da igreja, ele é mais perigoso do que o inimigo descrente. E tem um bocado de infiltrado dentro da obra, não ama a obra, só quer ter vantagem, e murmura de tudo, critica de tudo, fala de tudo. A coisa só tá boa se ele tiver, só pega fogo se tiver com o microfone na mão. A igreja só tá boa se ele for o pastor, se ele for o pregador. Essa gente precisa ser mostrada pelo Senhor. Quem são? Está lá Josué, na linguagem de hoje dos meninos, estava bombando o ministério de Josué. Aí chega o gibeonita: senhor Josué, eu acho que era tão treiteiro que chamou até pelo apelido: ô Josinho, tem misericórdia de nós, Josi. E quem é você? Nós somos de longe, de uma terra distante. Agora, quem nunca prestou atenção no texto, dê uma olhada. O texto diz assim: e Josué não orou. E Josué não consultou ao Senhor. Senhores pastores, o dono da igreja, quando passou aqui nessa terra, antes de escolher os 12, passou a noite orando. Ainda veio um demônio no meio. Jesus orou a noite toda, está escrito, para escolher os 12, ainda veio um demônio. Se não tivesse orado, vinha 10 demônios e 2 que não era. Você viu a proposta de uma pessoa com mentalidade maligna para atingir a igreja, e principalmente as crianças? Disse assim: eles precisam de tia, para trabalhar com as criancinhas. Vão para as igrejas, se infiltrem nas igrejas, e aí eles vão pegar vocês e botar para trabalhar com as crianças. Eles querem, eles precisam. E é nessa brincadeira que teve gente que botou a raposa para tomar conta do galinheiro. Foi nessa brincadeira da necessidade que a gente às vezes botou gente que está fora do propósito para cuidar de coisa espiritual. Vou dizer uma coisa esta noite aqui nesta convenção séria e respeitada: Satanás está incomodado com a igreja brasileira. A igreja brasileira é uma potência. Quem anda aqui, eu já estive na Europa, estive na América, na África, na Ásia. Você tem dificuldade de reunir uma multidão dessa aqui uma quarta-feira, irmãos? Isso aqui só está acontecendo no Brasil. E Satanás quer pegar alguns e infiltrar dentro da igreja. Mas Deus está dizendo: fala comigo que eu revelo. Fala comigo que eu revelo. Ora! Satanás quer infiltrar a gente para virar pastor que não é chamado. Satanás quer infiltrar a gente para ser regente de grupo que não é chamado, para tomar conta de departamento que não é chamado. Agora olha a diferença de um homem segundo o coração de Deus e um homem de Deus. Josué era um homem de Deus, mas Josué não orou. Agora Davi, quando a coisa apertou, Davi chegou e começou: Deus, o que é que está acontecendo, Deus? Onde está a situação, Deus? O que foi que houve, Deus? Tem um versículo lindo na Bíblia, olhe para mim: a seara é... Só quem vai para a escola dominical, bora ver. A seara é... E
e poucos os. Então qualquer um que quiser bote, é assim: rogai ao Senhor da seara, para que Ele mande os trabalhadores. Eu vou pedir para você fazer algo que é profético. Então, se você crê nesse mistério, entra aí para receber a vitória. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: Deus já tem a pessoa certa para ajudar você na missão que Ele te confiou. Vai falar com Ele que Ele te revela quem é. Vai falar com Ele que Ele vai fazer chegar no teu caminho. Eu dirigi uma igreja que tinha um tocador perturbado. Ô camaradozinho pirracento. Ele só chegava atrasado e ficava afinando o instrumento na hora do culto. Tom, 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 tom. Eu dizia: meu filho, chega antes. É que só tinha ele. Então ele esnobava. Aí um dia eu me zanguei. Minha mulher acordou meia-noite, tá eu me arrumando. Botei paletó, botei gravata, botei sapato, passei perfume. Ela disse: você vai para onde? Eu digo: para uma audiência. Agora? Eu digo: agora que é legal. E que audiência é essa? Eu digo: minha filha, volte a dormir. Deixa eu ir para o meu encontro. Eu morava do lado da igreja. Quando abri a porta, dava direção ao púlpito. Eu fui no púlpito, dobrei o joelho, passei 3 horas. Deus, Tu me trouxe para aqui. Esse perturbado está tirando minha paciência. Se o Senhor não agir, daqui a pouco eu vou dar um murro nele. Deus, você sabe que eu sou fraco, Deus. Lembra que eu comecei dizendo que a gente é ser humano? Essa semana eu estava tendo uma reunião de ministério na igreja que eu presido. E eu estava dizendo que um dia Neemias, pastor, é que tem gente que lê, Neemias era um grande homem. Neemias, valeu o texto. Neemias um dia amaldiçoou as pessoas que estavam erradas, e depois pegou uns 2 pelo cabelo, e que quando soltou o cabelo estava na mão dele. Vai ler na Bíblia. Não vou dizer o versículo não, para você passar a noite toda lendo Neemias. O cara pegou, sacudiu, ficou com o cabelo do cara na mão. Isso é humanidade, é a hora. Eu disse: Senhor, não deixa, esse cara está me pirraçando. Chorei, me dá, manda tocador. Todo pastor aqui sabe que uma igreja sem conjunto é difícil para cantar. Voltei 3 da manhã, tirei o paletó. Ela disse, aí minha mulher disse: como foi a audiência? Eu digo: legal. A resposta está chegando. 15 dias depois, quantos dias? Eu recebi uma carta de São Paulo, do Belenzinho, de mudança. Apresentamos a Assembleia de Deus no lugar tal, na Bahia. Irmãos, a carta foi uma resposta de Deus tão grande que vinha a observação. O irmão fulano é baixista. O irmão ciclano é guitarrista. O irmão fulano é baterista. Eu digo: rapaz, Deus vai mandar o que está faltando na obra. Mas homem segundo o coração de Deus tem que orar. Aí passou uma semana, eu fui pregar na praça desse lugar. Quando eu estou pregando, um menino veio: eu quero Jesus, eu quero. Aí eu orei por ele. Quando ele terminou, ele disse assim: pastor, Deus falou comigo hoje que eu tenho que vir congregar, o senhor me tratar, que eu tenho que te ajudar. Eu digo: amém. Isso é o quê? Eu sou da banda de Arrocha, eu sou profissional no teclado. Eu digo: pronto. Uma semana depois eu estava pregando na igreja, entrou a menina, aí ele estava já no grupo de novo convertido. Ele olhou e disse: meu Deus, é a cantora. Quando eu fiz o apelo, a menina aceitou Jesus. Ele olhou e disse: inviste nós, porque aqui já está o tecladista e a cantora da banda, pastor, discipula a gente. E o pirracento do Tom. Eu marcava o culto 6h30. Os meninos que chegou com carta chegavam junto. E o pirracento chegou depois com a guitarra. Aí me procurou e disse: pastor, qual é o meu problema? Eu digo: banco de reserva, meu filho. Banco de reserva.
Pega na mão de alguém e diga: não briga não, não briga não, não se troca não. Ora, 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 ora. Tem resposta, tem resposta, tem resposta. Deus está mandando. Ora, tem resposta. Ela mal é taco é tchau é sandere bagabas. Ele mama chokente le mandore vasia canto te fava chokendere mandore calasandere bagai. Levanta a mão direita lá no terceiro andar e diga comigo bem forte: Deus resposta que eu preciso. Olhe para mim. Homem segundo o coração de Deus enfrenta seus desafios, adquire experiência. Homem segundo o coração de Deus não faz para orar, ora para fazer. A primeira vez que eu li o livro Heróis da Fé, eu vi que Jonathan Edwards, ele orava, ele pregava e as pessoas ficavam atraídas. Ele pregou uma mensagem: pecadores na mão de um Deus irado, e as pessoas agarravam nas pilastras da igreja com medo de descer para o inferno. E eu disse: meu Deus, qual é o segredo desse homem? O próprio livro diz: 13 horas de oração por dia. Saía do período da oração, passava 1 hora com a família e subia no altar para pregar. Irmãos, se a gente treinasse como os esportistas das Olimpíadas, que treina 6 horas por dia para se apresentar uma vez a cada 4 anos, nós estávamos com muito mais avanço. O problema é que tem gente que na hora de escolher alguém para consagrar, consagra porque foi com a cara. A maioria dos pastores que vivem em rebelião foi de gente que eles consagrou sem orar. Consagrou porque lavou o carro, consagrou porque pegou a pasta. Se lavou o carro e tem chamada, consagra. Se não lavou e não tem chamada, continua lavando, mas fica na tua posição. Ministério é para quem tem vocação. Inclusive, olhe para mim, triste, eu preguei essa mensagem, pastor, na convenção em Goiás, dizendo o seguinte: tem gente que transforma o servo em inimigo, porque tem gente que tem o dom para te servir, diácono. Aí vai alguém e inventa de botar para presbítero, e o camarada não tem vocação, aí perdeu o diácono e ganhou um perto-bricho. Não é presbítero, é perto-bricho. Às vezes você deixar ele lá servindo, ele vai ser bênção para o resto da vida. Deu poder a quem não tem chamada, vira inimigo. Um dia um pastor consagrou um menino, foi para a convenção na Bahia. Quando ele voltou, que o menino foi consagrado, aí ele precisou chamar o menino a atenção. O menino disse: muito respeito, viu, reverendo? Patentes iguais, viu, chefe? Aí ele me ligou: pastor, o que é que eu faço? Eu digo: caia fora que você criou uma cobra.
John Maxwell, o maior treinador de líder, ele diz o seguinte: poder não dá caráter, mas revela. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ele. Tem gente, irmão, que não pode ter poder nenhum, nada. Um dia estava faltando uma regente no grupo da terceira idade. Aí eu coloquei uma irmãzinha, eu olhava para ela assim, a irmãzinha tão humilde, eu só não orei. Aí botei a irmã para reger as velhinhas. Aí um dia eu cheguei no culto. As pessoas mais idosas, elas têm uma sabedoria empírica, que tem gente que fez não sei quantas graduações e não tem. Ela me chamou assim e disse: pastor, vá no ensaio de surpresa. Pastor, nós estamos sofrendo. Agora não avisa que o senhor vá não, vá assim de surpresa. Eu disse: tá bom, meu irmão, eu vou lá. Aí fui no ensaio de surpresa. A irmãzinha, que era uma bênção, estava tratando as velhinhas assim: bora, levanta a mão, cala a boca, bora. E as velhinhas tudo. Tem gente, irmão, que não pode ter cargo. Cargo faz mal a ele. Tem gente que tinha uma bicicleta, adorava a Deus, que era uma beleza, está com um carro novo, para levantar a mão agora é uma luta. Tem gente que dava cada glória de bicicleta, agora que está com um carro novo, glorificada. E Deus dizendo: perdi o adorador, perdi o adorador, perdi o adorador. Tem gente que a consagração faz mal. Era um adorador por excelência, virou diácono, já não adora direito, virou presbítero, é glória. Evangelista, pastor, pega na mão do seu irmão e diga: para de besteira, tu é adorador. Tu é adorador, tu é adorador, tu é adorador, tu é adorador, tu é adorador. Tá com carro novo, mas é adorador. Tem anel no dedo, mas é adorador. Aqui grande só tem um. Ele, você e eu somos adoradores. Já vou fechar aqui para não correr o risco de pregar mais do tempo que eu deveria. Presta atenção. Em último lugar, porque o quarto tópico começa amanhã com os obreiros. E como eu só vou pregar amanhã de manhã e vou voltar depois do almoço, então eu vou ter que entregar o recado todo amanhã de manhã. Glória a Deus. Por favor, pegue na mãozinha do irmãozinho e diga: o homem segundo o coração de Deus aprende a suportar os insuportáveis que papai já perdoou. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Olha para mim. Tem uns crentes na igreja que é chato mesmo. É chato. Se dependesse da gente só, irmão, carta de mudança. Pastor, onde é que está isso? Está no texto aqui. Senhor, porque o Senhor fechou o céu. Eu quero saber porque o Senhor não manda chuva. Aí Deus diz assim, ó, quem não conhece a Bíblia não entende nada desse texto. Mas quem conhece, o texto diz assim: por causa dos gibeonitas e da casa sanguinária de Saul. Pastor, eu não entendi. Pronto, pregador é para explicar. Porque tem uns pregadores que em vez de explicar, complica. Os irmãos saem do culto dizendo: meu Deus, eu tenho que procurar um dicionário, eu tenho que procurar um dicionário. Aí quando chega em casa, eita glória, é forte, rapaz, o que o homem disse aqui, eu estou entendendo agora. Esse tipo de pregador, irmão, não é para estar na Assembleia de Deus, não. A Assembleia de Deus é uma igreja que tem fogo, palavra e simplicidade. A gente se convida para pregar hoje, o cara fica: eu quero cumprimentar a morena, a queimada, pelo sol da justiça. E os irmãozinhos dizendo: para de besteira, irmão, cumprimenta o irmão capaz do Senhor. Escute aqui, olhe para mim. Josué não orou, fez aliança
que é o estudo para os pastores de amanhã, que o homem segundo o coração de Deus não quebra a aliança. Fez aliança com os gibeonitas e disse para eles: matar vocês eu não mato, mas vocês vão ser rachador de lenha e carregador de água para a casa de Deus. Aqui é outra mensagem, um outro dia. Quem são os rachadores de lenha da igreja? Não pode virar líder. Papai perdoa o treiteiro, mas não dá poder a ele. Está perdoado, meu filho, mas vai ser rachador de lenha e carregador de água. Saul chegou e disse: eu vou matar todo mundo. Olha que coisa, irmão. Deus fechou o céu, não foi porque Saul matou dirigente do ciclo de oração e pastor, não. Deus fechou o céu porque Saul matou os gibeonitas. E aqui eu vou dizer uma coisa aqui, só da glória quem está ligado. Olha para mim. Você pode ter gente que não vai com a tua cara. Agora, se papai já te perdoou e tu foi colocado para dentro do aprisco, quem tocar em você vai ter que se acertar com ele. Tem uns irmãos tudo machucado na igreja porque tocou em quem não era para tocar. Esse irmão de por mim ele não pregava. Sim, de por você, a igreja não é sua. Suporte ele. Eu não gosto da voz dessa irmã. Sim, tem 1000 crentes na igreja, vai deixar de dar oportunidade da irmã só por causa de você? Aí eu costumo dizer que tem uns irmãos que até a metade do culto ele é crente. Da metade do culto diante ele vira muçulmano. Como assim, pastor? Quando Deus usa alguém que ele não gosta, ele fica Alá, 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 Alá. Não, foi Jesus que levantou, foi Jesus que perdoou, foi Jesus que deu, foi Jesus que ungiu. Acabou, suporte. Por causa da nossa falta de paciência, a gente às vezes jogou Pedro fora. É muito valente, trata ele. Você já viu qual foi o problema de Ananias? Ananias, sim senhor, vá na casa de Judas, eis-me aqui senhor, orar por um homem, glória a Deus. O homem já está sabendo que você vai chegar, aleluia. E esse homem é tremendo, aleluia, o nome do homem é Paulo. O que, senhor? É o problemático, senhor, é o complicado. Olha, senhor, quero dizer para o senhor que há muito nós temos ouvido falar desse homem. Aí Jesus olha para ele e diz: para você, Ananias, eu não sei quem é. Agora, para mim, é vaso escolhido. Se dependesse de Ananias, o maior apóstolo da igreja estava jogado fora. Se dependesse de Ananias, o maior escritor de livro da Bíblia tinha sido jogado fora. Se dependesse de Ananias, o homem que fundamentou as doutrinas que hoje nós temos como base da igreja tinha sido jogado fora. Eu glorifico a Deus, porque o dono da Assembleia de Deus do Amapá dá nome a quem não tem nome, perdoa quem não merece. Conforme